Bom, muito boa noite, bem-vindos. Queria começar por cumprimentar a Sra. Vereadora Aurora Vieira, cumprimentar o nosso convidado, Dr. Laborinho Lúcio, saudar a todos os membros da Comissão Organizadora das Conferências de Gondomar, na pessoa do Coordenador Manuel Rosas, saudar os autarcas presentes, membros de coletividades, cidadãos presentes, bem-vindos. Apenas algumas palavras para apresentar o nosso convidado. Ele é conhecido de todos, mas permitam-me que enuncie alguns traços da sua vida marcante em vários domínios. Como sabem, o Dr. Álvaro Laborinho Lúcio é juiz jubilado do Supremo Tribunal de Justiça e antes de enunciar a breve nota biográfica, permitam-me que lembre que o Dr. Laborinho Lúcio quase veio a Gondomar em setembro de 2024, mas por sua iniciativa e a nossa concordância cancelou o evento porque muitas pessoas em Gondomar estavam a sofrer com um terrível incêndio que foi uma calamidade pública. E esta é uma das características do nosso convidado. É um homo compassivus. Como poderia dizer um autor brasileiro que eu costumo citar, eu proponho que o homem seja definido como uma nova espécie, não como Homo sapiens, mas como homo compassivus. Penso que este gesto marca muito da maneira de ser do nosso convidado. É uma pessoa atenta, é uma pessoa próxima, é uma pessoa que percebe a dor alheia e as alegrias alheias. E é uma honra para nós tê-lo connosco. Do seu vasto percurso, sublinho 4 funções relevantes de interesse público: diretor do Centro de Estudos Judiciários, Ministro da Justiça, Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores, Presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e, não sendo uma função, nenhum cargo, importa também referir que é doutor honoris causa pela Universidade do Minho e, mais recentemente, soube há pouco, pela Universidade dos Açores. Tem o reconhecimento do Rei de Espanha com a Gran Cruz da Ordem Dom Raimundo de Penaforte, do Presidente da República Portuguesa com a Gran Cruz da Ordem de Cristo, sendo também membro da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. Tem a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, atribuída pela Assembleia da República em 2023, e é autor, criador de várias obras, algumas delas expostas no átrio. Cito as que estão expostas: O Chamador, O Homem que Escrevia Azulejos, O Beco da Liberdade, As Sombras de uma Azinheira e o mais recente, A Vida na Selva, de 2024. Tem outras obras, no total eu contabilizei 13, mas ficam por estas, que são as que estão aqui para vocês poderem manusear. No final desta sessão, o Dr. Laborinho Lúcio está disponível para autografar os livros que entenderem adquirir. E permitam-me que teça algumas considerações em relação a este último livro, A Vida na Selva. Considero que é um livro inclassificável, é um mosaico de memórias, de inscrições, de evocações, de sucessivos nascimentos e renascimentos, um livro de outros livros, de outros textos, de viagens pelos interiores e exteriores de si mesmo, registros autobiográficos, um livro para se descobrir, como ele próprio diz, a si próprio, para explicar o seu inexplicável coração,
também estou a citar, e que está organizada em 4 andamentos, que dá bem nota desta lógica da metamorfose e do renascimento. Um tempo de nascer, no plural, tempos de nascer, tempos de voar, tempos de lutar, tempos de partir, aos quais o autor adenda um prefácio e um pós-fácio, e esta vida na selva elege o tema de uma excelente redação feita no primeiro ano de liceu, a quem a professora não deu crédito, e frente a toda a turma interpelou: diz lá, meu filho, não foste tu quem escreveu, pois não? Esta profecia quase arruinou a escolarização e obrigou o autor à metamorfose do Renascimento, à incessante procura da palavra, da justeza, da liberdade, da fraternidade, porque, cito, há livros que não se limitam a pedir uma recepção compreensiva, exigem reação, pedem-nos uma ação nova, como refere o autor glosando George Steiner. Como referiu numa entrevista ao Público, qualquer cidadão só tem condições para poder agir no cotidiano, defendendo-se do outro, se tiver o conhecimento da palavra, para com ela poder estruturar o seu pensamento, a sua argumentação, para se poder defender da palavra do outro e afirmar a sua singularidade, a sua identidade, a sua humanidade. Abreviando-me, é um grande orgulho para os gondomarenses e para a Comissão e para os gondomarenses, posso dizê-lo, penso eu, que este é um homem em contínuo renascimento, que temos o privilégio de ter hoje connosco, nestas conferências de Gondomar, com a sua sapiência, a sua sensibilidade, a sua generosidade, e em nome de todos os que pensam e organizam estas conferências, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para partilhar connosco um pensamento que certamente não será linear, mas é o seu pensamento, por isso é que nós o convidamos, para partilhar o seu pensamento sobre direitos humanos, poder e cidadania, num tempo muito exigente para este trinómio e muito interpelante. Estamos ansiosos para ouvir. Antes disso, eu pedia à senhora vereadora da Câmara Municipal de Gondomar, a doutora Aurora Vieira, para, em nome do município, também lhe agradecer a presença e lhe endereçar breves palavras. Muito obrigada, muito boa noite a todos. Em geral e em particular ao nosso convidado, professor Laurindo Lúcio, é um prazer que para Gondomar, já tive a oportunidade de lhe dizer, ter aqui pessoa tão ilustre, mas sobretudo tão boa pessoa. O ser boa pessoa e o título das nossas conferências. E as conferências e a atividade pública que o professor Laurindo Lúcio tem vindo a ter, já depois de ter deixado muitos destes cargos que exerceu, tem sido o de, que falávamos há pouco também, de dizer que temos que lutar por uma melhor democracia, mas temos que lutar pela democracia porque, apesar de ter muitos defeitos, como diz o autor, ainda é a melhor forma de governo que se encontrou nas sociedades. E hoje em dia que temos o problema dos partidos que estão fechados nas suas cápsulas de poder, que as pessoas se não revêem neles, e portanto não se revêem no tradicionalismo, não praticam cidadania por essa via, praticavam cidadania também muito por via das coletividades, temos aqui presente as coletividades e com o Covid e com toda a modernidade das tecnologias, também não é hoje a forma mais usual de os jovens praticarem cidadania. Mas, de facto, participação e cidadania é poder. E o poder também só é poder bem exercido se for exercido em democracia e com conhecimento. Portanto, saber ler, interpretar e ser capaz de ouvir os outros
e trabalhar nesse sentido. Dizia eu que a culpa é dos políticos, a culpa é sempre de quem está nos lugares, cujas palavras, a maior parte das vezes, não coincidem com as ações. E, portanto, depois não podem pedir às pessoas que escolham entre as ações e as palavras, que as pessoas acabam por escolher aquilo que sentem de forma mais dolorosa. Falar de direitos humanos é falar disto tudo. Nenhum de nós é um ser humano completo, no seu sentido da ética, dos princípios que muita gente diz, tem muita ética, é muito correto, é muito educado, é bom para a política, aquilo é bom. Eu acho que ter a ética, ser educado, ser correto, e não tem a ver com discordar de ideias, discutir as ideias, etc., que devem ser claras e resultantes de discussão entre as pessoas, então também não há democracia, não é uma condição para se ser, é uma condição para se ter. Ou seja, nós devemos ter ética, ser corretos, ter princípios. Portanto, essa é uma condição para se ter, não é para se ser candidato ou ser alguma coisa. Mas não sou eu que venho falar as palestras, que venho dar a palestra, mas isto são temas que me puxam para uma redação que poderá não ser reconhecida, mas que é a minha também. E por muitas questões, no fim, com certeza, porque me suscitam muitas questões esta sua temática, mas surgiu um problema que tenho que ir acompanhar e, portanto, também peço desculpa à assistência de não estar aqui com vocês, como é habitual, até ao fim, mas tenho mesmo que ir acompanhar uma situação que está a ocorrer. E dizer que direitos humanos é a razão pela qual nós, antes e no fim, seguramente no fim da conferência do professor Lourinho Lúcio, devemos pôr o dedo na consciência. Hoje, quando falamos na política, quando ouvimos a televisão, vemos tudo menos direitos humanos. Sejam eles de quem é acusado, sejam eles de quem vem de outro país. E é preciso não esquecer que os portugueses, todos nós tivemos um imigrante na nossa vida. Foi assim que muitos portugueses, é assim que muitos portugueses jovens, super qualificados, estão hoje, é sendo imigrantes. Mas os direitos humanos também é para com o outro, que está ao nosso lado, igual a nós, da nossa terra, para quem está com problemas. Tenho certeza que o doutor e o professor Lourinho Lúcio vos trará muito melhor do que eu estas reflexões que eu acho que temos todos que pôr o dedo na consciência. Nós costumamos parabenizar os nossos convidados com uma lembrança muito típica do mar, que é a filigrana. A filigrana é típica, e, portanto, é tradicional, está registada como sendo com a marca do mar, portanto, as nossas origens, que é que nos trazem até aqui. Tem uma coisa que eu cito muitas vezes, porque acho muito interessante. É um entrelaçar de fios e dando forma ao entrelaçar de fios. Era feita, ainda é muito, por mãos femininas, que faziam isto em casa como complemento do seu ordenado e como forma de poder tratar dos seus filhos. E isso significa muito do que é portabilidade. Para além, significa muito do que é portabilidade. Para além de que significa muito do que vamos discutir hoje. Que sem fios entrelaçados que tenham forma, não é preciso. Sem fios, obrigada, eu acho que me ouvem. Sem fios entrelaçados que tomem forma e até cor, nós não somos um conjunto. Somos uma pessoa e ninguém vive como uma pessoa, vivemos numa sociedade. Portanto, acho que, ainda por cima, este ano, que festejamos os 50 anos do 25 de Abril, parabenizamos todos os autarcas até o 25 de Abril com uma lembrança numa reunião que fizemos e todos os anos fazemos um desenho novo para oferecer e este ano acho que é muito adaptado à sua conferência, à sua presença, porque é o Cabo de Abril. Vamos encontrar a democracia e vamos lutar pelos direitos humanos.
Muito boa noite a todas e a todos. Permitam-me uma primeira palavra para vos saudar a vossa presença e para vos dizer que essa presença, por agora pelo seu número, é já bastante para eu sair daqui com uma esperança renovada. Não porque ela significa um especial aprazimento pelo facto de me virem encontrar, mas porque significa, sem dúvida nenhuma, um especial empenhamento pelo tema que eu vou tentar abordar. E, nessa medida, o meu agradecimento pelo convite que me foi dirigido e que muito me tocou, vai acompanhado pelas felicitações por aquilo que sois, pela maneira como organizam os vossos debates, como têm estas conferências já instaladas na regularidade da vossa ação, e, portanto, como dão um exemplo vivo do que é o exercício da cidadania ou daquilo que pode ser uma demonstração do exercício cívico da cidadania. Muito obrigado, portanto, pelo convite, muitos parabéns pela maneira como estão, pelo trabalho que estão a desenvolver e pelo entusiasmo que isso provoca em quem, de alguma forma, entende que vale a pena continuarmos a acreditar em valores fundamentais. Deixem-me agradecer também à senhora vereadora tudo aquilo que ela disse e muito particularmente esta oferta magnífica, com um significado também muito especial e que eu guardarei no conjunto das minhas memórias vivas como outra forma de aprazimento por esta deslocação a Gondomar. E depois agradecer as palavras do professor José Alves. É muito curioso porque eu já estou habituado a ouvir falar da minha nota biográfica, do meu currículo. E normalmente as pessoas, muito gentis, e essa gentileza jamais é posta em causa, dizem foi, e ali a meio do currículo eu começo a ter dúvidas quanto a saber se estou a ver o currículo ou o epitáfio. Aqui o professor José Alves evitou que eu tivesse essa dúvida. Mas acabou por caminhar noutro sentido, de tal maneira que a certa altura eu julguei que, dizendo ele tanto e tão bem da pessoa a quem se referia, seria porventura outra que não eu. E aí então já não se tratava de morte, mas de uma evanescência, de um desaparecimento definitivo para ser substituído por uma ideia mítica que o professor José Alves tinha no seu espírito. Como, apesar de tudo, eu acho que ele fez isso, sinceramente agradeço muito, profundamente, da mesma maneira que agradeço a gentileza com que me receberam e o modo como fomos trocando correspondência a propósito deste nosso encontro, e agradeço também, evidentemente, a forma como se referiu aos meus livros de ficção e muito particularmente a este último. Direitos humanos, poder e cidadania. Eu queria pedir-vos autorização para considerarem estas minhas palavras não constitutivas de uma conferência, mas apenas como veículo de transmissão de uma reflexão pessoal sobre o tema. O que eu vos trago é exatamente isso. Eu sou, como vós sois, outra pessoa preocupada com as questões que o tema levanta. Isso leva-me a produzir reflexões comigo próprio, e são essas reflexões, naturalmente, modestas, que eu vos peço que me permitam partilhar convosco. E então, dir-vos-ia numa primeira fase, aparentemente lendo, mas vou-vos tranquilizar porque não vou ler, mas numa primeira fase eu diria para recordar que a 8 de abril de 2021 a Assembleia da República aprovou a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Ninguém questionou por que razão não se aprovava, em vez desta, a Carta Portuguesa do Digital na Era dos Direitos Humanos. E assim, perante a indiferença de todos, de uma assentada se liquidou a Era dos Direitos Humanos, fazendo-lhe suceder a Era do Digital, de cujos malefícios havia ainda assim que defender aqueles, os direitos humanos, que entretanto passavam, no contexto da nova era, da posição de autores do tempo à posição de suas eventuais vítimas.
E eu lembrei-me, alguns de vós aqui lembrar-se-ão também, poucos, visto que a esmagadora maioria de vós sois jovens, mas os que são um pouco mais ousados como eu, lembrar-se-ão da Constituição de 1933, a chamada Constituição do Estado Novo. E lembrar-se-ão do artigo 8º, onde constavam, para serem respeitados, todos os direitos fundamentais, nos quais, evidentemente, se incluíam, por maioria de razão, os direitos humanos. Se nós seguíssemos esta terminologia, poderíamos então dizer que a Constituição de 1933 podia ter ficado conhecida como a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na era da ditadura. E nós sabemos o que aconteceu aos direitos humanos, porque era a da ditadura. Ora, é justamente isto que nós temos de colocar perante nós apenas em sentido crítico, e não mais do que isso, a questão de saber qual o lugar dos direitos humanos a partir do momento em que nós transformamos aquilo que marca a cultura de um tempo, isto é, uma era dos direitos humanos, em digital. E se quiserem depois desenvolver por aí fora, caminhando pelo interior da inteligência artificial. Eu gostava de vos dizer, se me permitem, fugindo já a uma dimensão mais formal nesta comunicação, gostava de deixar muito claro que eu sou um fervoroso defensor do digital e da inteligência artificial. Pode não parecer, mas sou. Porque isso significa inovação, porque isso significa progresso, porque isso significa desenvolvimento, porque muito daquilo que são as virtudes reconhecidas já hoje, quer ao digital, quer à inteligência artificial, são já demonstrações inequívocas do salto qualitativo que todos nós podemos sentir a partir do seu uso, da sua utilização, mas daí não deriva que nós tenhamos que pôr em causa dimensões absolutamente essenciais da condição humana para aplaudirmos, sem sentido crítico, o caminho que essa inteligência artificial e que o digital podem trilhar. Ora, esta indiferença que nós tivemos perante a simples designação daquele diploma, Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na era digital, leva-nos a questões fundamentais. Quem somos nós? Quem queremos ser? Para onde queremos ir? E, sobretudo, com uma interrogação de partida a de saber onde estamos nós. E, evidentemente que, eu repito, é uma mera reflexão que vos trago e, portanto, toda a abordagem que eu faço dos subtítulos que aqui posso trazer-vos é sempre uma abordagem muito sobressimplificada e, portanto, a traço muito grosso. E peço-vos por isso desculpa, visto que cada um dos subtítulos justificaria, porventura, uma intervenção, e nomeadamente por alguém mais qualificado. Mas alguns tópicos para depois desenvolvermos o debate que eu gostaria muito de travar convosco. Onde estamos nós? Segundo Luc Ferry, o século XX foi o século da desconstrução. Os ideais metafísicos, éticos, religiosos e, por fim, políticos foram desconstruídos uns após os outros. Ultrapassou-se a dimensão social que se instalou no pós-guerra, muito mercê do advento da chamada antropologia situada, por aí fora, agora não me importa caminhar por aí, mas no período pós-guerra, no qual se desenvolveram dimensões ideológicas que encontraram aí o espaço adequado para terem o seu terreno, por exemplo, a democracia cristã, mas, inclusivamente, novas dimensões da própria social-democracia, ambas voltadas muito para uma ideia de igualdade que vinha, no fim de contas, suceder, não para a substituir, mas para a completar, à retoma de uma ideia de democracia liberal que, entretanto, se instalava ao Ocidente. Foi isso, segundo Luc Ferry, que foi superado, que foi ultrapassado, assistindo nós à emergência do individualismo e, a partir da afirmação do individualismo, de uma nova ideia de liberdade.
é interessante seguir o pensamento de Michael Sandel, quando nos diz, nesta linha de pensamento, que ver a economia em termos consumistas e não cívicos refletiu uma convicção que estava para o lado da economia. Expressava uma certa concepção de liberdade que consistia em prosseguir os interesses próprios, sejam eles quais forem, tendo os outros uma liberdade semelhante. Eu diria, numa aproximação absolutamente redutora e, porventura, sem qualquer exigência do ponto de vista conceptual, que nós acabamos por reconduzir, mercê do individualismo, a liberdade a uma dimensão muito vulgar, a de que cada um fazer o que quer, desde que todos os outros pudessem, nas mesmas circunstâncias, fazer também o que eles querem. E é muito interessante colocar a questão assim, porque se nós hoje pensarmos bem, se refletirmos um pouco, se quisermos pensar um pouco, nós damos-nos conta de que hoje não há verdadeiramente, no nosso ambiente social, político, etc., uma verdadeira luta pela liberdade. Mais do que isso, a liberdade hoje é exuberantemente vivida e exuberantemente exercida. E, estranhamente, nós não vemos incidências políticas no sentido de restringir essa liberdade. E talvez valha a pena pensarmos um pouco nesta perspectiva de Michael Sandel, e se chegarmos à conclusão de que, no fundo, nós construímos da liberdade a ideia de que ela consiste em cada um fazer o que quer, qualquer poder que queira colocar em causa a liberdade rapidamente percebe que onde tem que agir não é sobre a liberdade, mas sobre o querer. O que é fundamental é levar o conjunto dos cidadãos a quererem o que outros querem que eles queiram, dando-lhes depois total liberdade para eles querem o que julgam serem eles a ter querido. E é interessante colocar a questão deste ponto de vista, porque não deixa de ser bizarro que nós vivamos num tempo de absoluta liberdade sem que alguém acorra, do ponto de vista de qualquer exercício de poder, a constranger ou a limitar essa liberdade. E quando nós nos confrontamos todos os dias com aquilo que cada vez mais maioritariamente se vai querendo, nós chegamos à conclusão de que talvez seja aí que é importante atuar e não necessariamente sobre a liberdade, como tradicionalmente acontecia de nós atuarmos quando queríamos defender a cidadania. Ora, continuando ainda, Michael Sandel diz ele que esta concepção individualista está em desacordo com a ideia cívica republicana de que liberdade significa partilhar a autodeterminação, ter voz na formação das forças que governam as nossas vidas, e acabou por empobrecer a compreensão do que é ser cidadão. Ora, aqui se coloca, em termos sociais e políticos, a questão central da convivência social e humana. Há umas décadas, Alain Touraine perguntava pourrons-nous vivre ensemble? Ao mesmo tempo que ainda agora, Serge Pogan pergunta se podemos viver juntos num mundo incerto, reconectando laços sociais contra o individualismo. E esta é verdadeiramente a questão de saber como é que nós somos capazes de intervir, ou temos o dever de intervir, sobre uma dimensão individualista do mundo e da vida, que nega então essa possibilidade de convivência social e humana, e pormos a nós próprios a questão de saber se esse desígnio de uma sã convivência social e humana constitui ou não um dos grandes objetivos de todos e de cada um de nós enquanto sociedade. Qual então o critério para nós podermos dar resposta a essa ligação em que o desprendimento de alguma dimensão individualista, isto é, não trabalhar apenas os interesses próprios, mas trabalhar também os interesses comuns, nos permite criar essa convivência social e humana. E os autores aqui concorrem normalmente indicando dois tópicos fundamentais para nós retomarmos essa convivência social e humana. Para uns, o regresso à ideia do bem comum, e aí não vamos perder tempo agora, nem amassar-vos com isso, mas a palavra errada é falar do regresso, porque esse bem comum não é o bem comum da sua dimensão mais tradicional, nem de Bentham, nem sequer de uma dimensão muito ligada à ideia de moral, de expressão mais kantiana. É hoje um bem comum com uma reformulação nova que nós podemos encontrar em autores como, por exemplo, Amartya Sen, que faz uma ligação grande entre as exigências do bem comum, por um lado,
e as exigências da economia, de uma economia liberal, por outro. Mas, para lá da eventual retoma da ideia do bem comum, aquilo que, de uma maneira geral, os autores têm como ponto nuclear essencial para garantir o regresso a uma convivência social e humana é a reafirmação, em obediência aos seus princípios fundamentais, da ideia de Estado de Direito. A ideia de Estado de Direito com 3 pilares essenciais, como sabeis. Eu não vou desenvolver, porque todos os conheceis, mas apenas para recordar os 3 pilares: o do primado da lei, exatamente a garantia da igualdade de todos perante a lei, mas o primado da lei que remete para a ideia de direito e que remete, por via da ideia de direito, para a ideia de valores. Isto é, nós temos que retomar a questão dos valores e da escolha dos valores e da construção de condições para lutar por aqueles valores que nós entendemos serem essenciais para garantirem a solidez desse retorno à convivência social e humana. Em segundo lugar, o pluralismo democrático. E é justamente este pluralismo democrático que nos vem convocar uma ideia de liberdade comprometida justamente com a própria democracia. Isto é, não uma liberdade na qual cada um faz o que quer, mas uma liberdade que cada um coloca ao serviço dos outros para, através desse serviço, afirmar uma autonomia política que lhe permita ser um agente ativo de mudança no nosso tempo. E, finalmente, os direitos humanos, eles próprios. E eles próprios com o quê? Com a sua imensa fragilidade. E esta ideia de fragilidade é hoje absolutamente de retomar. Nós temos de retomar a noção de fragilidade como característica quer dos direitos humanos, quer da democracia. Para nos sentirmos também nós próprios cuidadores, quer dos direitos humanos, quer da democracia, dada a fragilidade que resulta da sua própria natureza. Como sabemos, os direitos humanos são garantidos internacionalmente, juridicamente protegidos e universais, porque baseados no sistema de valores comuns, centram-se na dignidade do ser humano, obrigando os Estados e agentes estaduais e protegendo indivíduos e grupos. É por isso que alguns autores, estão a pensar, por exemplo, em Mireille Delmas-Marty, lembram que os direitos humanos são eles próprios uma noção extremamente subversiva, justamente porque são oponíveis aos Estados. Mas é exatamente porque são oponíveis aos Estados que eles são, perante o poder do Estado, particularmente frágeis. A exigirem, portanto, uma ação ativa, concreta e material dos cidadãos na defesa constante e permanente da sua validade e da validade em concreto, isto é, perante cada situação concreta. Ora, tudo que nós estamos a falar, portanto, é de valores. E daí que a questão que temos de colocar aqui é justamente a de saber de que valores estamos nós a falar. Poderíamos trazer aqui um leque alargado desses valores, mas porque estamos realmente numa relação muito pontual e muito marcada pelo tempo, eu escolhi para vos trazer apenas os valores que as Nações Unidas, na Assembleia Geral de setembro de 2000, definiram para o século XXI. Liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e responsabilidade comum. Estes valores são, porventura, suficientes para nós, a partir deles, definirmos uma arquitetura que nos permita depois encontrar o espaço democrático e livre para convivermos uns com os outros na diversidade do nosso próprio pensamento. Ora, se formos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós, do conjunto dos direitos humanos, podemos respirar 3 essenciais que vão ao encontro destes valores definidos pelas Nações Unidas: dignidade, liberdade e justiça para todos. Dir-me-ão, pois está bem, mas e o que é que se retira daqui, no imediato? Cada um retirará a conclusão que entender, mas a conclusão que eu vos trago, que é porventura polémica, e eu peço-vos desculpa, mas é bom que nós polemizemos, é de que, por exemplo,
um dos desígnios essenciais que nós deveríamos assumir para nós, a partir de uma aproximação desta natureza, era o da luta pela erradicação da pobreza. Eu sei que isto é muito considerado utópico ou insuscetível da realização. Eu que, por um lado, gosto da utopia e a insuscetibilidade da realização sempre me estimulou, porque eu nasci no tempo do apartheid que nunca acabaria e acabou, porque eu se contar coisas sobre a escravidão que nunca acabaria e acabou, quer dizer, sou capaz de achar que vale a pena nós tomarmos nas nossas mãos como desígnio político a erradicação da pobreza. Bastando que, como ponto essencial de partida, nós consideremos então a pobreza uma negação de valores fundamentais ou uma violação de valores fundamentais. E, portanto, não apenas um dado da economia, um dado de dimensão puramente social, que nós remetemos para o campo da estatística, satisfazendo-nos com as melhorias estatísticas que a pouco e pouco vão acontecendo, embora cada vez mais saibamos menos dos milhões de pessoas que morrem de fome no mundo. Ora, talvez valha a pena pegar nisto. E se nós somos capazes de, numa fase de investigação e ao mesmo tempo de conhecimento científico e de transformação em tecnologia que nos desafia para os desígnios da transhumanidade, talvez não chegarmos aí antes de ter resolvido os problemas mais básicos da própria humanidade. E um deles é justamente este, o da pobreza. Quem somos nós perante a situação da pobreza? E aqui há uma questão que tem que se colocar e que eu deveria colocar a vós, que é de saber se, dito isto que eu disse até aqui, nós podemos dizer que há um consenso em torno destes tópicos ou não. Eu não vou perguntar, porque tenho receio que não haja, e isto estragava-me tudo o que eu tenho preparado para dizer a seguir. Mas é perfeitamente possível que não haja, e que isso não estrague aquilo que eu tenho para dizer a seguir, desde que nós tenhamos tempo para conversar e para irmos desenvolvendo os nossos pensamentos. Ora, esta questão de saber se estamos ou não estamos de acordo com os tópicos que eu vos trouxe até aqui é uma questão não apenas política, mas além de política, cultural, desafiando a relação entre o passado, o presente e o futuro. Daqui a importância da memória para podermos responder seriamente à questão de saber agora como chegamos aqui. E para saber como chegamos aqui, nós temos que trabalhar o conhecimento e temos que trabalhar o conhecimento retido que nós traduzimos pela memória. Para que possamos, a partir daí, fazer uma avaliação crítica do presente. Onde estamos hoje? O que se passa, por exemplo, com as novas gerações. E é muito curioso que esta questão seja tão pouco trabalhada do ponto de vista político. E eu continuo a dizer-vos que é o político que aqui nos traz. O que nós temos aqui no meio é poder, e este poder, naturalmente, é ele próprio sempre político, seja exercido por quem quer que seja. Ora, o que se passa com as gerações novas? Valia a pena termos algum trabalho, algum tempo, refletir de alguma forma sobre isso. Nós temos uma série de clichês sobre as novas gerações, nomeadamente o clichê mais comum, que esta é a geração mais qualificada de sempre. Não tem nenhum mal que se diga, o mal é que eles acreditam, porque nós temos que fazer uma avaliação crítica sobre isto. Esta é, de facto, a geração mais qualificada de sempre ou é a geração mais diplomada de sempre? E isto não se faz para criticar a geração, nem para perseguir a geração, nem para diminuir a geração. Faz-se porque é fundamental que se cresça com sentido crítico autorreferenciado e não que se cresça apenas ao colo de afirmações muitas vezes espúrias, que são bonitas de ouvir, mas que não têm depois concretização no concreto da vida. Custa-me um pouco navegar nas redes sociais e concluir que estamos perante o tempo, porventura, mais qualificado de sempre. Mas, independentemente disso, o que está em causa não é saber se isto é certo ou se isto é errado. O que está em causa é que nós temos que compreender
que quando nós falamos da geração jovem, ou dos jovens, se quiserem, ou da juventude, embora a juventude seja um conceito demasiado alargado para poder ser rigoroso, mas em todo caso, quando nós falamos dos jovens, nós precisamos de saber que desde a década de 60, eu diria mesmo dos finais da década de 50 do século passado, que se operou uma mudança radical na relação entre gerações. Justamente porque a juventude saiu de uma sociedade disciplinar e hierarquizada, em que a geração anterior comandava os destinos, as vontades e o poder da geração seguinte, para aquilo que se chama, na sociologia, uma geração ou uma sociedade de produção. Eu não gosto, e sobretudo dirigida à juventude, prefiro uma geração ou uma sociedade de iniciativa. E, portanto, nós substituímos a sociedade de hierarquia, disciplinar, por uma sociedade de iniciativa dialógica. Isto é, a juventude passou a ter poder. E como passou a ter poder, nós ainda hoje não somos capazes de resolver a relação que temos entre os vários setores etários da sociedade, que no tempo de vários de nós se resolvia através do chamado conflito de gerações e através da superação do conflito a partir do desenvolvimento e da ideia de maturidade. Ora, esta juventude tem poder pela sua própria natureza. E como é que nós tratamos desse poder que a juventude vai tendo? Por outro lado, qual o significado político, então, da era digital? E esta é outra questão absolutamente fundamental hoje. Nós não podemos ter o digital apenas como uma técnica neutra que nos leva ao enriquecimento, ao desenvolvimento, ao progresso. Nós temos que ter uma leitura política do digital e uma leitura política da inteligência artificial. Porque este significado político é hoje decisivo. Se nós lermos hoje um número imenso de autores que são eles próprios defensores, repito, como eu vos disse há pouco ser também, do digital e da inteligência artificial, mas que nos chamam claramente a noção para os riscos imensos que os direitos humanos correm se não houver uma decisão definitiva sobre a democraticidade do poder sobre o digital e sobre a inteligência artificial. Quem é que tem poder sobre as tecnologias da informação? Quem é que tem poder sobre as biotecnologias? Quem é que tem poder sobre a inteligência artificial generativa? Quem é que tem poder sobre o projeto da inteligência artificial comunitária? E aqui temos autores como Yuval Harari, que num dos primeiros livros, As 21 Lições para o Século XXI, nem sempre foi particularmente entendido pelos técnicos da inteligência artificial, porque diziam que ele é melhor historiador do que futurólogo, mas que agora nos surge com o seu livro mais recente, o Nexus, em que ele claramente nos dá a noção exata das grandes virtualidades da inteligência artificial e dos imensos riscos da inteligência artificial. E entre virtualidades e riscos, nós estamos a falar de poder, é o político quem decide, é o poder democrático que tem que decidir. E o que é que o político e o poder democrático têm feito? Aparentemente, uma de duas coisas, qual delas a pior? Ou nada, ou ser o agente ativo do digital. Porque, do ponto de vista político e do consenso aparente generalizado na comunidade, que somos todos nós, a inovação é que conta. E nós deixamos de distinguir inovação de novidadismo. E o novidadismo hoje prevalece sobre a inovação e nós caminhamos perdendo progressivamente o poder nosso como cidadãos, justamente porque aquilo que se instalou foi a era do digital em vez da era dos direitos humanos. O que significa, então, que o futuro nos surge como um problema político. E daí a pergunta nova feita agora, para onde queremos ir? Já vimos em parte onde estamos, já vimos em parte de onde vimos, a questão agora é de saber para onde queremos ir. E daqui a questão que se põe é que se põe a todos e a cada um de nós, e que é da importância do compromisso. Compromisso como forma e processo de convivência. Isto é, somos nós capazes de criar uma verdadeira consciência coletiva
Consciência coletiva que seja como que a outra face da moeda do contrato social. Todos nós aprendemos e sabemos, e é assim, que o contrato social, seja ele rousseauiano ou não vale a pena discutir isso, há uma ideia comum de conhecimento sobre o que seja o contrato social, justamente aquele a partir do qual todos nós, pessoas concretas, cidadãos ou povo, se quiserem, transfere para o Estado o seu poder de exercer os chamados poderes públicos que escapam da esfera pessoal de cada um de nós e que nós transferimos nesse contrato social para o Estado. E nós dizíamos isto e ficávamos por aqui. Hoje temos de continuar a afirmar isto, mas temos de ir mais longe. Temos que virar a moeda e abrir uma outra dimensão que dê sentido identificador a essa moeda e que é justamente o de uma consciência coletiva. Isto é, o compromisso como contrapartida do contrato social. Nós transferimos para o Estado, mas não deixamos, não perdemos aquele que é o domínio central da nossa vocação como cidadãos de termos uma participação ativa na perspectiva justamente de uma democracia participativa, ou seja, de uma cidadania revestida de poder e transformadora também. E cá estamos outra vez agora, no caminho progressivo para uma cidadania, a exigir ou a reclamar a contraparte de poder que essa cidadania tem de encontrar, e esse poder avalia-se se nós formos capazes de sentir, cada um de nós, enquanto cidadã e cidadão, que a nossa participação cívica e política tem efeito transformador. Muitas vezes, e voltando ao Danton Rennes, ele dizia que muitas das razões que levam as pessoas a afastar-se da política é que elas não sentem que a sua intervenção tem efeito transformador. Ora, é por esse efeito transformador que nós temos de lutar. E aonde? E agora entramos numa dimensão de contexto do compromisso. E, curiosamente, se nós formos olhando à nossa volta, nós sentimos que hoje o diálogo que se estabelece numa dimensão, eu diria talvez um pouco para lá do cotidiano, mas apesar de tudo influenciando depois o cotidiano, é a da relação entre verdade e complexidade. Eu gostava de pedir autorização para violentar um pouco a vossa paciência, perdendo algum bocadinho de tempo aqui, porque eu tenho para mim, porventura, sem razão, que este tema é hoje nuclear para nós construirmos a nossa atitude perante este tipo de exigências. Porque nós estamos outra vez perante a falácia da redução da complexidade. Aqueles que mais trabalham estas coisas sabem a luta tenaz que Edgar Morin tem tido ao longo da vida, e por isso é que ele, coitado, continua sem morrer com mais de 100 anos, porque ele precisa de continuar a bater-se por essa excelência da importância da complexidade como expressão da condição humana. Fugindo um pouco àquela ideia muito própria da ciência e que nós compreendemos e que, portanto, podemos trazer como elemento para o diálogo, da redução da complexidade e da criação da simplificação na compreensão do mundo e da vida. Ora, nós todos nos lembramos, aí já nenhum de nós o viveu, mas lembramos, pela nossa formação cultural, do que foi o advento da ciência. E a importância que o advento da ciência teve para todos nós. E, sobretudo, o grande momento da ciência como transformadora, que esse sim aconteceu já mais no século XIX. E é muito curioso, eu costumo me lembrar esta expressão de Émile Zola várias vezes, porque ela me parece muito capaz de ser adaptada ao nosso tempo, em que ele, no fim do século XIX, numa comunicação que fez aos estudantes de Paris, perguntava: a ciência prometeu a felicidade? Ele próprio dizia, não. A ciência prometeu a verdade. E depois voltava a perguntar, mas alguma vez se fará a felicidade com a verdade? Ora, o que é que nós temos hoje com a inteligência artificial? Se nós virmos o pensamento de Aksemoglu, que foi agora Prémio Nobel da Economia, ou de Shoshana Zuboff, nós vemos que eles são
convergentes na posição de que, enquanto a ciência prometia a verdade, a inteligência artificial, ou se quiserem o digital, promete a certeza. E então eu vestia-me aqui de Zola, estamos próximos do Carnaval, é a única forma que eu posso usar para poder sentir vestido de Zola, e dizia, a ciência prometeu a felicidade, a inteligência artificial prometeu a felicidade, depois dizia, não, a inteligência artificial promete a certeza, mas alguma vez se fará a felicidade com a certeza. E isto não é poesia. Eu acho que cada um de nós percebe que o que está em jogo é a nossa própria condição humana. Nós não somos agentes destinatários da certeza que nos é dada. Nós somos pessoas. Na complexidade imensa desta fantástica invenção, maior do que qualquer outra, que é a pessoa humana. E é esta invenção, pessoa humana, como a mais fantástica de todas, que nos exige a nós, pessoas humanas, que lutemos por ela própria, em vez de a entregarmos a alguém que nos garante apenas a certeza do dia-a-dia. Então, de que é que falamos quando falamos de verdade? Não sei. E é bom que eu não saiba, espero que nenhum de vós saiba, para eu poder dizer que é bom que não se saiba, para podermos dizer que o que é verdadeiramente necessário hoje é o debate. O debate. Mas não é os debates, é o debate, é outra coisa. Ora, para além de um debate, porém, necessidade de um debate que jamais se dispensa de colocar no centro da discussão exatamente a questão central do poder. Isto é, um debate que não recuse a sua natureza essencialmente política. O que significa, se quiserem dizer de uma maneira mais simples, que nós precisamos de libertar o político, enquanto não há política, é concreta pessoa, o político como ideal, para podermos libertar a política e para podermos, de uma vez por todas, centrar a política, ou colocar a política no centro do nosso tempo e das nossas decisões. Nada disto tem a ver depois com o exercício concreto que passa por outro tipo de dimensões. Agora, o que nós não podemos é, por via de um eventual mau exercício concreto, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista institucional, acabar por anular a dimensão essencial, estruturante, da política e do político. Ora, o que é que a análise do tempo nos diz? Da Revolução Industrial, tendo como objeto a natureza, recolheu a humanidade um acervo notável de progresso económico e social. No entanto, a descentração do poder progressiva, com particular destaque para o económico e o financeiro, conduziu hoje a humanidade à beira de abismos inimagináveis, dentre os quais se destacam as irreversíveis agressões ao ambiente, ao clima, à sustentabilidade do planeta. E nós não podemos dissociar isto, não da Revolução Industrial, mas não podemos dissociar isto do modo como, neste iter, o poder se deslocou do político para o económico e para o financeiro, sendo que a partir desse momento, perdido o poder político sob os efeitos da Revolução Industrial, nós, além do inimaginável progresso que efetivamente sentimos, e mal seria que não tivéssemos sentido, nós temos a destruição, por exemplo, da natureza, exatamente porque o poder não tomou como grande objetivo a defesa de valores essenciais, nomeadamente de direitos humanos essenciais. Ora, não será, portanto, assim suportável a irresponsabilidade com que agora, diante das evidentes vantagens da revolução digital e da inteligência artificial, venha a aceitar-se idêntica descentração do poder, vindo a pôr-se em causa já não a natureza, mas sim a subsistência da natureza humana. Ora, esta, além do campo político onde deve colocar-se, é a questão cuja natureza ética jamais pode negligenciar-se. É de ética que nós estamos a falar. Também por isso ela é verdadeiramente uma questão de cidadania. Daí que deva ter como ponto de partida um acordo de compromisso, este de que eu vos falava, reconhecendo neste compromisso, em primeiro lugar, uma dimensão pessoal, envolvendo cidadãos informados, conhecedores e cultos, cidadãos críticos,
cidadãos ativos, cidadãos cúmplices num verdadeiro combate à indiferença e na rejeição da sua condição de irrelevantes perante o que vai acontecendo no mundo e na vida. Depois, uma dimensão social, tomando como bem tanto a complexidade como o risco e a incerteza enquanto elementos próprios da natureza humana, impondo-se então como palavras de ordem, ação e cooperação, agir e cooperar. E, por último, uma dimensão relacional que faça prevalecer no próprio debate um verdadeiro desígnio de solidariedade social e humana, que, nas palavras do Papa Francisco, significa solidariedade muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade, supõe a criação de uma nova mentalidade que pense em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Isto porquê? E eu não resisto a trazer-vos aqui o pensamento de Daniel Innerarity, filósofo basco, na sua Uma Teoria da Democracia Complexa, onde ele diz esta frase que tem necessariamente que fazer pensar. A principal ameaça à democracia não é a violência, nem a corrupção ou a ineficiência, mas sim a simplicidade. Ora, é bom que nós nos detenhamos a pensar nisto, porque é justamente aquilo que eu vos disse no início, há pouco. Esta nossa ideia de chegar à simplicidade comporta a negação da nossa própria condição. E é essa simplicidade que nos é oferecida. Num discurso, ele próprio revestido de poder, mas sem qualquer legitimação democrática na sua base. E, portanto, se ela nos é oferecida nessas condições, nós temos muito boas razões para a rejeitar. Não é a simplicidade que nos interessa, porque nós não somos simples. E porque as questões do mundo e da vida são cada vez mais complexas. E para questões complexas só pode haver soluções complexas. E, portanto, nós temos que aprender a relacionar-nos com a diversidade, com a incerteza e com o risco. E, sobretudo, com o risco. E deixem-me, num instante, dizer-vos, dando aqui um salto, que é uma boa notícia, deixem-me, entretanto, dizer-vos que nesta relação com a incerteza e com o risco, nós podemos ter uma de duas atitudes. Uma atitude defensiva, pessimista, ou uma atitude proativa, otimista. Se tivermos uma atitude defensiva e pessimista, nós vamos ligar incerteza à insegurança e tornamos-nos dependentes da incerteza e da insegurança. O risco passa a ser visto como perigo. E então estabelece uma relação patológica entre o risco, a segurança e a ameaça. O grande objetivo é o evitamento do risco. E é o medo que vem gerar esse desígnio de evitamento. Então o que é que nós queremos? O que é que nós exigimos? Segurança e eficácia. Ora, da segurança temos ouvido muito, não vale a pena perdermos tempo com isso, mas da eficácia é preciso cuidar. A eficácia é um valor extraordinariamente importante. Mas eu estou a dizer um valor extraordinariamente importante. Não é um valor fundamental, isto é, não é um valor ao nível dos valores dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. É um valor instrumental, essencial, enquanto instrumental. E se nós pusermos em causa, como muitas vezes vai acontecendo, direitos humanos e valores fundamentais para garantir a eficácia, nós estamos a dar passos decisivos para passarmos de uma democracia a uma autocracia, porque, evidentemente, as autocracias são muito mais eficazes do que as democracias. E, portanto, precisamos de saber qual é o máximo limite de jogo à eficácia para excluir qualquer decisão eficaz que ponha em causa valores fundamentais que se prendam com aqueles que, no fundo, nos dizem diretamente respeito a cada um de nós, se nos quisermos incorporar aí como cidadãos democratas.
no fundo, para estas pessoas, o desígnio é muito simples: haja quem mande. É o pensamento único, é a aceitação da obediência. Isto é o reverso de uma verdadeira cidadania. E talvez não seja difícil nós agora dizermos, é aqui que nascem os populismos. O populismo, no fim de contas, não é outra coisa senão a garantia disto, da certeza, da segurança, da eficácia e a luta contra todo aquele modelo de vivência democrática que torna relativo o que é a segurança, o que é a certeza e o que é a eficácia. Para os outros, para os mais probativos, porventura mais otimistas, a primeira pedra colocada sobre a sua racionalidade é a da aceitação da incerteza. Norberto Bobbio diz, por exemplo, que a incerteza é o sal da democracia. É o Norberto Bobbio que diz. E o que é que significa isto? Significa que é uma forma de incorporar a própria qualidade da ciência e do pensamento científico. Nós já ultrapassámos o tempo em que a ciência estava ligada diretamente à verdade, exclusivamente. Nós hoje temos o Karl Popper, que nos fala da falsificabilidade na investigação científica, o François Jacob, que fala do acaso, o David Bohm, que fala da criatividade, por aí fora, Prigogine, um bocado perigoso falar de Prigogine, mas é o outro, não é este, não é recente, que nos fala mesmo, ele aí, da incerteza como núcleo central da investigação científica. E, portanto, nós temos que viver com a incerteza, não tem mal nenhum. Temos é de saber criar autonomia própria para lidarmos saudavelmente com a incerteza e irmos criando certezas progressivas ao longo do tempo. E porquê? Porque a incerteza gera perguntas. A certeza dá respostas. A resposta é importante para resolver um problema, mas fechou, acabou, está resolvido, não tem mais nada. A pergunta é que nos leva para a frente. Por outro lado, aceitar o risco como normal, mas estabelecer uma relação crítica entre o risco, a confiança, a informação e a percepção. Isto levava-nos a outro subcapítulo, mas vamos passar por cima desse. Ora, o evitamento do risco continua a ser um objetivo, mas surge num jogo de tensão entre modernidade, reflexividade e risco. Até que ponto evitamos o risco ou até que ponto fazemos do risco um motor de desenvolvimento? A economia tem respostas claras para isto, não vale a pena perdermos muito tempo. Tudo isto a reclamar é regulação. E a regulação só pode ser qual? Política. E voltamos outra vez à importância do político na regulação de uma situação de disfuncionalidade aparente, mas que no fim de contas não é outra coisa, senão a demonstração daquilo que é a natureza da condição humana. E, portanto, o que nós estamos é perante a democracia, confrontados com valores, com o debate e com a cultura. Aqui já não se pede haja quem mande, mas haja quem participe. O pensamento não é pensamento único, é pensamento crítico, e o que se quer é dissidência. Que haja dissidência. Dissidência de pensamento, dissidência de ação, dissidência de projeto. Em toda a parte, eu diria até aqui numa abertura, que fecho já, na própria escola. Eu tenho para mim a ideia, deixa-me dizer, sem ficarem a pensar demasiado mal de mim, que eu continuo a achar que o bom professor não é. Muitíssimo obrigado. Eu meti o bom professor e vem o professor servir mágoa, não é neste sentido utilitário, que eu tenho a ideia do professor, mas o bom professor não é o que transforma uma criança desobediente no aluno obediente. Não, esse até pode ser um mau professor. O bom professor é o que transforma uma criança desobediente num cidadão dissidente e que é capaz de dizer, tu tens aí essa coisa da desobediência, isso é uma energia fantástica. Só que assim como tu fazes, não. Isso é uma má criação, tem sentido. Agora, tens de continuar a ser desobediente. Precisas é, primeiro, fundamentar a razão pela qual dizes que não. Em segundo lugar, assumir a responsabilidade do não que dizes. E então, se fizeres isto, és um dissidente. Era tão bonito que isto se pudesse fazer, não é? E pegar numa criança e, de repente, nós vemos que ela entrou na escola como malandreco, como qualquer pessoa da idade com que se entra na escola é, e eu diria deve ser, para ficar ali despachado, e que sai de lá como cidadão dissidente, isto é, um cidadão
que sabe pensar, que sabe escolher e que sabe fazer. E não um cidadão que apenas sabe fazer, isto é, que apenas aprendeu competências para passar a ser instrumento daqueles outros que, tendo o poder, precisam, evidentemente, de ter um núcleo enorme de pessoas, quanto mais jovens, melhor, que sejam incapazes elas próprias de ter pensamento crítico. Ora, esta cidadania ativa, crítica e responsável é fundamental para dar sentido ao debate. Eu vou dar aqui uns saltos mesmo, mas não resisto, para ser ele e não eu a dizer, o que Henry Kissinger disse justamente sobre esta questão. E as palavras são dele. Numa era em que a realidade pode ser analisada, prevista ou determinada por uma inteligência artificial capaz de avaliar o que é relevante para as nossas vidas, antever o que vem a seguir e decidir o que fazer, o papel da razão humana vai mudar, pelo que as sociedades têm duas opções: reagirem e adaptarem-se progressivamente, ou lançarem um debate focado em todos os elementos do empreendimento humano, destinado a determinar o papel da inteligência artificial e, com isso, a determinar o nosso próprio papel. O primeiro caminho encontrá-lo-emos por exclusão de partes. O segundo exigirá a participação consciente de líderes políticos e filósofos, cientistas e humanistas e seus pares. Eu acrescentaria, evidentemente, e os cidadãos em geral interessados nesse debate. E nós já temos. Há pouco citei-vos Laran Maximoglu, que juntamente com Simon Johnson, ele ganhou o Prémio Nobel, mas por um outro livro, que é porque falham as democracias, mas agora neste outro, Progresso e Tecnologia, em que poder e progresso, a nossa luta milenar pela tecnologia e prosperidade, mas outro muito importante, Tomás Chamorro Premuzic, que escreveu Eu, Humano, uma reflexão sobre a inteligência artificial e a automação na busca de recuperar o que nos torna únicos. E vejam lá, Francis Fukuyama, o próprio Francis Fukuyama, que vem dizer que a inteligência artificial pode ser um perigo para a democracia. E, finalmente, o nosso Pedro Domingos, o homem do master algoritmo, do algoritmo mestre, aquele que um dia há de resolver todos os problemas, e que nos dá uma entrevista, começando exatamente a dizer isto: a inteligência artificial, o sonho do ditador. Ora, é, portanto, espaço público que é preciso, e é isto que está aqui, por isso eu comecei por vos saudar, é isto, é estarmos aqui a falar e a desenvolver pensamento. Porque o que é que nós temos de fazer? Nesta sociedade do risco, como diz Ulrich Beck, o homem que cunhou a sociedade como sociedade do risco, ele diz: a solução é agir e cooperar, como eu vos dizia já há pouco. E para isso nós precisamos de compreender que as tecnologias, as redes sociais, etc., criam a aparência da dissolução de todas as distâncias, mas não criam proximidade alguma. É, por exemplo, o que diz Heidegger. Homi Bhabha, o homem do pós-colonialismo, que nos fala da necessidade da conversa, da narrativa, do direito humano à narração e que nós estamos progressivamente a perder. Portanto, é o revigoramento do espaço público, o sentido da convivência e o diálogo intergeracional. E a ética? Eu tinha aqui vários trechos para vos ler sobre a ética. Não o vou fazer, apenas recordo um outro. Um dia alguém terá dito a Jorge Luís Borges que a ética estava a desaparecer do mundo moderno. E, surpreendentemente, ele disse: não tem importância nenhuma. Se a ética está a desaparecer do mundo moderno, temos já que a inventar outra vez. E já agora, o Papa Francisco, em que diz, ele, Papa Francisco, incomoda que se fale de ética, incomoda que se fale de solidariedade mundial, incomoda que se fale da distribuição dos bens, incomoda que se fale de defender os postos de trabalho, incomoda que se fale da dignidade dos fracos, incomoda que se fale de um Deus que exige compromisso em prol da justiça. Outras vezes acontece que estas palavras se tornam objetos de uma manipulação oportunista que as desonra. A cômoda indiferença diante destas questões esvazia a nossa vida
e as nossas palavras de todo o significado. E é por isso que ele luta contra a globalização da indiferença. Ora bem, o que é que nós queremos? Para fazer a pergunta final. É este o debate que nos cabe a nós promover. E por isso eu terminarei com mais um trecho de Innerarity e depois um parágrafo final apenas. De Innerarity diz ele: os 3 elementos que irão modificar a política deste século são os sistemas cada vez mais inteligentes, uma tecnologia mais integrada e uma sociedade mais quantificada, sendo que hoje a grande questão reside em decidir se as nossas vidas devem ser controladas por poderosas máquinas digitais e em que medida, e como articular os benefícios da robotização, automatização e digitalização com os princípios de autogoverno que constituem o núcleo normativo da organização democrática das sociedades. O modo como configurarmos a governança destas tecnologias vai ser decisivo para o futuro da democracia. Pode implicar a sua destruição ou seu fortalecimento. Ora, portanto, uma vez mais, entre direitos humanos e de cidadania, o que há que decidir é a titularidade do poder. Afinal, a distinção clara entre democracia e autocracia. Isto é, cabe-nos a nós decidir ou aceitar que outros decidam por nós. Muito obrigado. E pedir então ao nosso coordenador para o cumprimentar por fim e lhe deixar também uma lembrança das conferências do mar.